E teve momentos que você achou que esses 7 minutos não ia ter esses 7 minutos? Você achou que não ia dar? Na Porque pelo que você verdade, falou, foi bem corrido, né? Na verdade, Aninha, assim, isso foi o médico depois que falou pra mim se eu demorasse pra chegar, pra ser atendida ali, por isso que eu, bem colocado pelo Marcelo, eu tiro o chapéu, porque eu tenho alguns flashes do atendimento, né? Então, assim, eu via que eles estavam tentando reverter a situação, mas no caminho, no Uber, eu tive a certeza que seria o meu último dia. Isso, enquanto eu estava acordado, eu pensei, estou indo embora. Essa foi a minha mentalidade. E aí, quando eu acordei, né, eu estava na UTI, vendo todo aquele movimento, e põe isso, põe aquilo, e vai, e volta, e não sei o quê. Então, você entende que alguma coisa ali está acontecendo. Mas eu não tive essa consciência, eu não tive essa conversa no hospital, né? Porque até porque depois eu fui transferida. Então, foi no pronto-socorro que eu encontrei, que eu voltei. O médico, eu também acredito que não seja por acaso esse encontro. Mas uma reflexão que não tem como deixar de ser, eu falo assim, é muito recente, mas não tem como não fazer. Se fosse meu último dia hoje, como é que eu estaria? Né? Aí vai pro checklist, né? O checklist. E aí, o que eu fiz da minha vida? O que eu tô deixando? Como eu tô deixando as pessoas que eu gosto? As minhas ações. As minhas ações. Então, assim, eu não tive tempo de pensar isso, lógico, né? Eu só pensei que seria realmente que eu estava indo embora. Mas hoje eu tenho condições de pensar isso, né? Não só de pensar, de refletir e de mudar o que não tá bom, porque o Marcelo colocou, eu perdi minha mãe com 23 anos. Lá a gente já sentiu o que é, de certa forma, você não ter alguém que você ama de uma forma inesperada, né? Poxa, foi. E então você já tem aquele baque, amadurece mais cedo, mas você esquece um pouco disso, né? Porque o tempo passa, é natural, tudo. Então eu falo que até, não vou dizer que brinquei com você, mas assim, é irônico falar, nossa, que presente. Não, ninguém quer um presente de grito, né? Que você não quer. Mas assim, que presente poder refletir sobre isso. Sim. Né? Então assim, se isso vai, essa empatia, de você se colocar ali no lugar do outro, de você pensar nas coisas com mais amor, com mais cuidado, isso não deixa de ser um presente, né? Já está sendo um presente a reflexão. Sim, o estar... cada momento parece que tem um gosto diferente, né? Cada segundo, cada hora. E a gente esqueceu, a gente falou da equipe médica, eu falei da equipe de enfermagem, e teve esse Uber que também foi, deve ter sido... Esse cara foi um anjo. Eu ainda estou tentando localizá-lo, estou lá em contato com a Uber, porque é uma pessoa que faz questão de agradecer, porque... Volto a dizer, né, que a espiritualidade coloca as pessoas certas. Eles estavam a 1 minuto do local e ele poderia, sei lá, ter se desesperado, ter parado o carro, ter feito milhões de coisas. Então, assim, né, eu cheguei. Eu cheguei, minhas coisas todas em ordem, tudo em ordem. Então, assim, são profissionais e pessoas, e ele também deve estar bastante curioso para saber o resultado. O que aconteceu, né? Porque, de certa forma, existe uma preocupação, né? Sim. Infelizmente, nós vivemos no maior centro urbano da América Latina, que é a cidade de São Paulo, e a gente sabe que acontece de tudo. Tudo. Então, você estava, sim, vulnerável. Sim. Né? E poderia acontecer de tudo. É claro que 99% das pessoas seriam honestas e trataria você da maneira que a pessoa tratou. Mas tem exceções. Né? Então, a pessoa que... Eu acho que são pessoas que são enviadas assim para naquele momento chegar e 1 minuto ainda, quer dizer, é como um filme antigo, né? Ana, acho que não é da tua época, mas tem aquele filme Efeito Borboleta, que uma coisa vai levando a outra, levando a outra. Então é uma cadeia de acontecimentos que são favoráveis, que culmina no resultado positivo, ou não, no caso foi positivo. Então eu acho que desde o Uber até a menina da farmácia, a pessoa da farmácia que queria chamar o SAMU, que já teve a percepção que alguma coisa estava muito fora do normal. Né? Então, quer dizer, você foi muito amparada por pessoas que você nunca viu na vida. Ela eu consegui encontrar. Depois encontrei ontem, né? Depois de tantas indas, a gente não conseguia
Eu passava lá, mas ela não estava, né? É. Mas ontem eu consegui agradecer. E você falou que foi no seu horário de trabalho. Foi. E como é no que horário. foi? Você foi, daí o pessoal do trabalho não entendeu nada. Eu estava para entrar numa reunião normal, trabalhando, senti uma falta de ar muito forte, mas às vezes o ar-condicionado tá forte. Eu estava com o meu diretor do lado e falei assim para ele, olha, eu vou descer para tomar um ar, eu tô com um pouco de falta de ar. E desci. Nessa que eu desci, eu comecei a sentir uma dor torácica muito forte, aí eu falei assim, bom... eu tinha tomado Coca-Cola de manhã, eu falei, deve ser refluxo, eu já tive refluxo, então eu falei, é uma dor do refluxo. E fui para a farmácia para ver se eu conseguia, que dar uma quadra, para ver se eu comprava um remédio, alguma coisa assim. E só que a dor foi aumentando. Aí eu falei, não, provavelmente eu devo estar infartando pelos sintomas, né? E eu sou muito tranquila, assim, com relação a isso, eu sou prática. Quando eu cheguei na farmácia, eu não conseguia ficar de pé, a moça me colocou na cadeira. Ela falou, vou medir sua pressão. Estava 17/10. E eu não tinha pressão alta, não tenho pressão alta. E aí foi quando ela falou assim, olha, vou te dar uma dipirona, mas é importante que você procure o hospital imediatamente. E eu vou chamar o SAMU para você. E aí quando ela falou isso, eu falei, não vai dar tempo, porque a dor já estava insuportável. E aí você já tem ali o seu corpo no limite, né? É uma coisa que também... a gente não valoriza, mas eu fiquei imaginando as pessoas que são vítimas de afogamento, vítimas, né, ou praticam ali o afogamento, quanto é difícil você tentar respirar e não conseguir. Desespero, né? Então, é muito desesperador e automaticamente isso mexe com todos os órgãos, né? Pulmão, coração, Força, porque né, existe um esforço muito grande, mais a dor que eu estava sentindo. Então, isso... tudo juntando foi muito assim, muito rápido. E a última pessoa que eu falei foi o meu diretor, porque ele me ligou e eu estava no Uber. Foi a única que depois não deu tempo. Eu só consegui acionar a minha irmã depois que eu já estava na UTI, até porque eu estava sem o celular, sem nada, né? Então, aí que eles me deixaram, eu precisava de um acompanhante. E eu consegui ligar. Só que o pessoal do trabalho falou, poxa, mas né? Aí depois ele acionou. Falou, olha, a Carla está indo para o hospital, o que aconteceu? Mas qual hospital? Onde é que está, né? Porque ninguém sabia. Por isso que eu falo que isso também fez parte, eu acho que desse contexto de eu não passar mal ali dentro, porque se eu passasse, né? As pessoas são muito acolhedoras, tenho certeza que eles tratariam com muito cuidado, mas talvez não daria tempo. Os 7, 10 minutos aí não daria tempo. Porque a gente não imagina, né? Não. A gente não imagina, a gente pensa um mal-estar, a gente pensa uma queda de pressão. Como reagir numa situação dessa? É que o seu corpo, né? Eu sou assim, eu não gosto de sentir dor. Então, eu falo, isso não tá normal. Isso não me pertence. Se eu tô sentindo esse desconforto, alguma coisa de errado tem, né? E assim, eu falei, pra mim, por isso que eu pensei pelos sintomas, eu falei, estou infartando e acabou. Foi a única coisa que veio na minha cabeça. Pela idade, por tudo, eu falei, né? E você não tinha histórico nenhum na questão cardíaca? Não, na verdade, assim, eu já tive, sim, um problema de arritmia, mais uns 6 anos atrás. Fiz muitos exames, tomei a medicação por um tempo, mas não foi constatado nada, né? E aí, tanto que o médico me deu alta, falou, ó, pode ir normal, isso o quê? Mais 5 anos. E assim, então ficou uma incógnita, porque apesar de, no início, ter tido uma suspeita, né, de uma síndrome que ela é congênita, eles não poderiam fazer nada cirúrgico se não tivesse mais informações. Por isso eles resolveram internar, mas não poderiam medicar para não mascarar o problema. Entendi. Mas também corria o risco de dar a qualquer momento e precisava desse amparo hospitalar, porque é muito rápido, né? Então, você tem que já socorrer. E aí eles resolveram, optaram pela internação para ter esse cuidado e fazer as investigações. Então, assim, fiz muitos exames nessa uma semana. E aí é o que eu falo, né? É uma incógnita, mas assim, estou, mesmo depois da alta, medicada para, né, não ocorrer mais nenhum episódio nesse sentido, se for, porque tudo está ali instável, né? E passando em todos os médicos, vocês imaginarem de todas as especialidades que foi a orientação para cada um investigar o seu lado, porque assim, não conseguiram fechar.
Não conseguiram fechar o diagnóstico. Existe a suspeita, mas não, depois os exames acabaram não constatando. Eu acho interessante porque é um evento muito recente, né? É. Porque foi no finalzinho do ano passado e você fala com bastante consciência. Porque normalmente a gente fala, quando a pessoa passa por uma experiência mais traumática, uma experiência com essa carga emocional, demora um tempo para a pessoa compreender até os processos. E você teve muita consciência em todos esses processos, inclusive falando, você traz com bastante consciência. Isso eu acho muito interessante, porque de fato foi algo, mano, emocionalmente muito pesado. Eu acho até que fosse chorar falando, né? Porque quando eu lembro, é uma emoção. Claro. Olha, tá vendo? Só porque você falou, é uma emoção. Você revive tudo aquilo, né? Mas talvez pelo fato de, enquanto eu estava lá, eu estava super bem. Então, assim, eu sabia que corria riscos, mas eu estava bem fisicamente. Né? Então, eu estava consciente de tudo ali. Passa uma segurança. E assim, então, tá, mas aí eu posso, para ter uma noção no trajeto, por isso que teve que ser a UTI móvel, porque no trajeto poderia ocorrer. Né? E assim, então, era todo um cuidado que estava tendo, mas eu tinha essa consciência da gravidade, mas tinha essa consciência também do que estava se passando ali, né? Então, foi assim, para mim, eu achei que eu não ia conseguir falar, né, sobre isso, não iria conseguir falar, mas tá aí, outra surpresa, né? Estamos falando. A gente se surpreende com a gente mesmo, né? Muitas vezes nessa vida.